Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas, para você poder implementar coisas super legais em seus projetos. Esta é a nona aula da nossa sequência da criação de uma agenda de atividades utilizando o VBA. Então, se você perdeu as aulas anteriores, vem aqui na descrição do vídeo, lá embaixo eu vou deixar o link para você poder assistir todas as outras aulas e acompanhar o projeto aqui com a gente. A gente já está aí na reta final do nosso projeto. Na aula passada, a gente fez a inclusão dos dados, né, dentro da nossa list view, que ficou super legal, já colocando os ícones, né, que ficam dinâmicos, o nosso filtro de dados já está funcionando, a mecânica já está perfeita. Agora a gente vai fazer algumas modificações para a questão de estética e corrigir algumas situaçõezinhas que poderiam causar bug aí no sistema. Se tudo der certo, a gente conclui o nosso projeto nessa aula de hoje. Bom, então bora lá para o Excel para a gente poder concluir o nosso projeto. Pessoal, então esse daqui é o nosso projeto. Ele já está com bastante coisa. Aqui está a nossa list view, toda bonitona, já com duas informações, um atrasado, um pendente, com ícones diferentes que a gente fez na aula passada, né? E a list view com todas as suas automações aí super legais. O que acontece, pessoal? A gente percebeu que tem algumas coisinhas aqui que não estão ainda 100% do jeito que a gente gostaria. Apesar de já estar filtro funcionando, cadastro acontecendo. O que eu quero fazer? Primeira coisa, eu quero mudar algumas coisas da própria list view, tá? Isso é uma questão de configuração, ok? Então, o que eu vou fazer aqui é para levar ela para uma linha que eu gosto mais. Vocês devem se lembrar que eu tenho aqui, quando eu clico, né, esse preenchimento. Eu não gosto nada desse preenchimento aqui. Por quê? Isso daqui vai fazer a pessoa ficar escrevendo coisa ali e nem tá salvando em lugar nenhum, a não ser que você faça um código para salvar, tá? Eu não vou abordar isso daqui nesse projeto, porque senão o projeto vai ficar maior ainda, tá bom? Mas nessa estratégia aqui, eu não quero que isso aconteça, então eu vou remover isso. Segundo em muitos sistemas a gente faz, e eu pelo menos, né, acredito que essa ordem, item, descrição, categoria, data, responsável, prazo, data de conclusão e status tá numa ordem boa, né? Na minha opinião, isso daqui está numa sequência legal. Só que o que acontece? Talvez o meu cliente não pense assim. Talvez eu tenha alguma pessoa lá dentro da empresa que, sei lá, gostaria que a data aparecesse antes da descrição, data de criação, por exemplo. Então, essa é uma questão que na list view você consegue customizar também, tá? Então, as duas primeiras coisas que eu vou consertar são esses detalhes. Para fazer isso, eu vou fechar aqui o meu formulário. Eu vou vir aqui no módulo listas, percebe que muita coisa acontece aqui no módulo listas, tá? Eu vou vir aqui no LV atividades head, tá? LV atividades head, porque aqui que ele configura aquele cabeçalho, tá? E eu vou fazer o seguinte, olha, ponto, né? Então eu vou mudar aí algumas propriedades da minha LV a mais. Allo column reorder, e vou colocar igual a true. Isso daqui vai deixar a pessoa mudar a ordem das minhas colunas lá dentro do jeito que a pessoa quiser. Eu vou mostrar isso acontecendo daqui a pouco. E vou colocar aqui também, olha, ponto label edit, né? Então, o ponto label edit vai ser igual a manual. Né? Então, LVW manual. Isso daqui não vai deixar a pessoa ficar mudando as coisas lá. Vou rodar o código desse jeito. Rodamos. Beleza, então o que vai acontecer? Agora eu posso clicar ali que ele não vai rodar, não vai mudar as informações. E se a pessoa clicar, segurar e arrastar aqui, olha, eu posso jogar a descrição na frente do item, posso jogar a descrição lá na frente. Então fica bem bacana, aquela data antes de tudo. Então a pessoa consegue configurar do jeito que ela quiser. Isso é legal, imagina a descrição, que quando você tiver uma descrição maior, você pode pegar a descrição, jogar aqui na frente. Depois eu quero ver, tá vendo que o status sumiu? Né? Ele veio lá para o final, eu quero ver o status aqui, olha. Então, porque daí cabe aqui para mim na tela, fica melhor para mim, e aí eu vou, sei lá, analisar melhor desse jeito. Então, é uma configuração simples de fazer, que fica bem legal, bem interessante para o código de vocês, tá bom? Bom, a próxima coisa que eu quero mudar ainda aqui na List View, percebe que quando você clica aqui nos títulos, você tem como se fosse um botão ali dentro. Então eu vou fazer o seguinte,
eu vou aproveitar isso daqui para fazer com que toda vez que a pessoa clique, ele coloque na ordem crescente, tá? Então ele vai classificar na ordem crescente aquela coluna. Como que eu faço para fazer isso? Eu vou vir aqui, olha, na List View, tá? Então eu vou vir na List View agora, dar 2 cliques nela, e aí ela tem aqui, olha, Before Label Edit, tá? Então Before Label Edit, eu posso colocar aqui aquele cancel igual a true, não vamos preocupar com isso. Eu vou vir aqui, olha, então LV Atividades, vou vir aqui em, cadê? Column Click, tá? Então eu quero o evento Column Click, que é aquele clique que eu estou dando lá na coluna. Percebe que eu não estou pegando aqui qual coluna, mas ele tem aqui, ó, olha, Column Header, que é justamente esse texto que eu tenho lá na minha informação, ok? Então eu vou fazer o seguinte, olha, para vocês entenderem o que está acontecendo ali. MSG Box Column Header. Vou mandar ele apresentar isso aqui na tela e vou rodar aqui o formulário. Vou clicar aqui em descrição. Olha lá, ele identificou que ele clicou em descrição. Vou mandar ele clicar aqui em data. Data, então ele achou. Perfeito. Aí o que eu vou fazer agora? Né? Eu vou vir aqui. Eu preciso que ele pegue a célula toda, aquele range todo. Qual range, né, Lucas? Aqui, olha. O range onde a gente tem os dados filtrados, tá? Então, esse range aqui. Então, eu preciso que isso daqui tudo ele classifique com base naquela célula. Para isso, eu vou criar aqui 2 ranges, tá? Então, eu vou criar 2 variáveis. Dim, aquele message box, né? Eu usei só para... Deixa eu dar um espaço maior aqui. Só para mostrar para vocês que o column header vai pegar essa informação. Vou colocar aqui, olha, RG D de dados, tá? Então, RGD ali de dados, que são os dados da minha lista, as range. E vou ter aqui também um dim RG C de coluna, tá? Também as range, ok? Então, eu vou definir essas 2 informações aqui. E eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou setar essas informações de acordo com aquilo que a pessoa clicou. Como que eu posso fazer esse negócio? O range de dados é fácil. O de coluna que é mais difícil. Eu tenho que identificar aonde está aquela coluna que a pessoa selecionou, porque a pessoa pode ter clicado em qualquer coluna ali da minha célula, da minha lista, né? Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, olha, o if WA, nem precisa do if nesse caso, wa.range, e aí eu vou selecionar essa linha primeira aqui, olha. Vou até pegar até o AA ali, então de T1 até AA1. Então, eu vou deixar aqui do ladinho e o VBA do outro para facilitar a nossa visualização. Ó. Então, eu vou pegar da T1 até o AA1, para pegar todos os títulos, tá? Então, eu vou colocar aqui wa.range, cifrão 1, 2 pontos, cifrão AA, cifrão 1, fechei aspas, fechei parênteses, ponto, find, então procura o quê? What, 2 pontos, igual, né? Eu quero procurar justamente o nome da coluna. O coluna a gente viu que está nesse column header aqui. Então eu vou colocar column header, escrevi errado, header, ele vai procurar isso daqui. Onde que ele vai procurar isso aqui? Look in, 2 pontos igual a x0 e values, para ele procurar só em valores, vírgula, look at, 2 pontos igual a x0 e rows. Não existe a possibilidade dele não encontrar nada. E eu vou fazer o seguinte, né? Isso daqui, né, vai retornar para mim justamente um endereço, tá? Então eu consigo, deixa ele aqui com esse erro, mas isso aqui vai retornar um endereço. O que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer aqui, olha, dim end, melhor, não pode endereço, vou colocar aqui de, sei lá, endereço mesmo, as string, só para vocês perceberem, as string. Perfeito. Aqui que eu vou fazer, eu vou salvar esse endereço que ele encontrou dentro dessa variável. Então, eu vou colocar aqui endereço, vai ser igual a essa pesquisa,
no final lá, ponto address, tá? Então, olha o jeito que ficou aqui, ó. Ele está selecionando de T1 até A1, faz o find, procurando ali o column header, procurando em valores, role, escreve esse address nessa variável endereço. E novamente eu vou fazer o seguinte, olha, message box, endereço. Para ficar claro o que a gente está fazendo ali, o que vai apresentar. Vou rodar assim e vou clicar aqui em categoria. Olha lá, ele identificou que a categoria está na V1. Agora, se eu clicar em responsável, ele identificou que responsável está na X1. Então, olha que legal, já pegou o endereço para mim bonitinho. Vamos lá de novo. Agora a gente vai continuar aqui o nosso código. Depois que ele achou o endereço, né, que ele vai usar, eu vou setar agora os meus ranges. Vou começar pelo mais fácil. RGD, que é o range de dados, ou melhor, set, né? RGD igual. E aí, qual que vai ser o meu range que eu vou usar lá no Excel? Vai ser justamente wa.range, cifrão T, cifrão 1, ponto current region. A gente usou isso aqui várias vezes. Então, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar todas as células lá dos seus dados, porque é isso que eu quero filtrar mesmo, tá? Aí depois eu vou setar agora o range do critério, que é esse que a gente pegou aqui com o endereço. Tá? Então, set rg c igual a wa.range. E aqui está o pulo do gato. Ó. Ao invés de colocar aspas, eu vou colocar endereço. Né? Endereço, fecha parênteses. Então, ele vai falar para mim, olha, desculpem. Ele vai falar para mim, olha, vou dentro dessa RGC passa a ser isso daqui. E agora, como é que eu faço para classificar essa informação toda? Né? Como é que eu faço para classificar essa lista toda? Eu faço o seguinte, olha, RG, e, então vai na tabela toda, ponto, sort, né? Então vai classificar com base em Q1, dois pontos igual. Aí quem que vai ser o meu Q1? Né? Vai ser justamente o RGC, que é o endereço de critério. Né? Então, RGC, vírgula, order 1, e aí, dois pontos igual. No order 1, eu quero colocar sempre de ordem alfabética. Então, no meu caso, eu quero colocar sempre na ordem alfabética. Vírgula, header, dois pontos igual, XLS, porque sim, eu tenho cabeçalhos ali. Tá? Vou rodar ele dessa forma, olha o que vai acontecer. Rodei o código, apareceu aqui já o formulário. Eu vou abaixar aqui, olha, para vocês olharem lá o Excel, tá? Porque ele ainda não vai atualizar aqui a lista. Se eu clicar aqui em descrição, olha lá, ó, mudou a ordem, tá vendo? Ó, Caio veio para a linha 2, enquanto o Lucas está ali na linha 3, né? Na coluna X que eu estou olhando. Se eu clicar, deixa eu ver aqui, olha, no responsável, ele jogou o Caio para cima. Se eu clicar em categoria, ele jogou o Caio ali para a linha de baixo, porque ele está mudando de acordo com o clique que a pessoa faz, tá? Poxa, Lucas, você está mudando lá o Excel, por que ele não está mudando já aqui a lista? Porque a gente ainda não pediu para ele fazer isso, ok? Que é o próximo passo agora. Então, eu vou fechar aqui, voltar aqui para o código dele, e agora eu já tenho todo o código pronto, tá? É só fazer call md listas, ponto. Olha porque é legal a gente fazer isso tudo separadinho. Ó. Agora eu quero só um pedaço da atualização lá da lista, que é essa daqui, olha, atividades dados, tá? Porque isso daqui vai colocar os dados dentro da lista, né? Isso que ele fazia. Vou rodar dessa forma. E agora, se eu clicar aqui, olha, jogou a linha 2, né, o item 2 para cima. Se eu clicar aqui, por exemplo, vai jogar a linha 2 para baixo. É lógico que aqui eu tenho só duas linhas ainda. Tá? Se eu começo a ter mais linhas aqui, isso aqui fica ainda mais legal, porque você consegue categorizar de acordo com a coluna que você quiser, com um código bastante simples, na verdade. Ok? Bom, o nosso próximo passo agora é para o nosso filtro aqui já está todo funcionando, bonitinho. Só falta ele ter as opções aqui, né? Então a gente vai inserir essas duas opções, que é uma coisa também bem tranquilinha da gente fazer, bem fácil da gente concluir, tá? Então eu vou fechar aqui
Eu também já tenho aqui um código que faz um pouco disso no MD Listas, para variar, né? Quase todo o nosso código está ali. E o que eu vou fazer aqui nesse meu MD Listas, tá? Eu vou fazer o seguinte, olha, o MD Listas, ele vai permitir, né, ele vai já fazer a atualização de tudo que é lista que a gente tem aqui no nosso sistema. Então, eu tenho uma aqui, olha, que nasceu lá no comecinho, que é a TCBS, né, que serve justamente para nossas combo box. Tá? O que eu vou fazer, o que eu faço aqui nessa combo box? Eu estou setando, olha, CB como o FR calendário controls, que é o CB name, né? E eu tenho do CB categoria, que são os dois da criação. O que está faltando eu fazer agora? Eu fazer a mesma coisa nos dois de filtro, tá? Então, como é que eu faço para criar isso, para estruturar isso dessa forma? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou copiar essa linha aqui, tá? Eu vou copiar aqui essa linha e vou vir aqui para baixo. Colei. Eu já colei ela logo aqui embaixo, né? Depois o raw source, tá? Vou vir aqui no calendário, só vou conferir ali o nome dele mesmo, se o CB nome ele vira F nome, se não me falha a memória, ele é esse daqui, ele vira F resp, olha, eu mudei o nome aqui. Então eu tenho que ficar esperto com essas coisas, tá? Eu vi falando de padrão e eu fugindo do padrão aqui. Vou copiar esse nome aqui, F resp, vou voltar lá no meu código e aqui, olha, vai ser agora para o FRESP, tá? Então ele era o CBNome, agora ele vai ser o FRESP. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui, olha, e vou colar aqui embaixo. Então dessa forma ele vai atualizar o raw source para o mesmo raw source que a gente colocou aqui em cima, toda vez que ele está rodando esse código. Quando que ele está rodando esse código? Sempre que precisa, porque ele já fez a automação certinho, tá? Agora que eu vou fazer a mesma coisa para esse de baixo. Então eu vou pegar aqui, olha. E esse eu lembro que ficou como F categoria mesmo. Então esse não precisa ir lá conferir. Tá? Eu vou copiar essa linha aqui do set, vou jogar ela aqui embaixo para ele setar como agora o CB F categoria, que é a categoria do filtro, e vou vir aqui, vou pegar essa linha aqui e vou repetir ela. Né? E aí com isso ele vai também atualizar a nossa estrutura, tá? Vou rodar o código assim, salva sempre o código, não se esqueça disso, porque vai cair uma energia, dá algum bug, enfim, qualquer coisa aí você perde o programa, e ninguém pode ficar perdendo tempo, né? Então vou rodar aqui o código. Agora, olha lá, Caio e Lucas são duas opções. Perfeito, teste urgente também estão aqui. O que está faltando aqui ainda? A pessoa está podendo digitar qualquer coisa. Eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, como eu estou trabalhando com texto padrão aqui, não fica legal eu colocar aquele match required, né, que impede que a pessoa digite alguma coisa que não é uma das opções. Então, eu vou usar uma saída um pouco diferente. Eu vou vir aqui nessas caixas de texto, tá? Nessas caixas de combinação, desculpa. Começando aqui pela RESP. E eu vou vir aqui no evento KeyPress, tá? Evento KeyPress. Então, ó, CBRESP, evento KeyPress. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer um código bem simplesinho, olha. KeyASCII, igual a zero. Isso daqui vai desligar o teclado. Né? Então, no meu caso aqui, a pessoa não consegue digitar, só consegue selecionar as opções. Tá? Mesmo, eu vou copiar essa linha aqui e agora eu vou fazer a mesma coisa na minha outra CB. Tá? Então, eu vou vir aqui na CB F categoria, também vou vir aqui no evento KeyPress e vou colar aquele textinho para eu não ter que ficar escrevendo de novo, que ASCII igual a zero. Então, salvou, rodou, veio para cá, agora o teclado não funciona. Então a pessoa é obrigada a selecionar ali o nome ou aqui a categoria. O teclado para de funcionar. Mas o backspace, né, delete, essas coisas, fica funcionando. Tá? Então você não precisa se preocupar. Eu consigo apagar aqui bonitinho, consigo dar tab e enter. Por quê? O KeyPress não pega essas teclas. Então dessa forma, ele não vai atrapalhar aí a sua utilização. Bom? Então não precisa ficar preocupado ou preocupada, tá? Então, com isso, galera, olha que bacana, né? A gente já conseguiu atualizar bastante coisa aqui do nosso código, né? Então já tem bastante coisa aí diferenciada. O que a gente vai fazer
né? Depois disso, né, eu preciso também permitir que a pessoa consiga concluir a atividade. Né? Então, eu preciso que a pessoa possa só atualizar essa atividade, né? Então, mudar algum dado daqui, ou concluir essa atividade, ou ver atividades novas. Né? Para isso, eu vou usar esse campo aqui, atividade. Por isso que eu falei que a gente ia mexer mais nele. Né? Então, quando a pessoa selecionar alguma coisa aqui, eu vou dar a opção para a pessoa poder concluir essa atividade dela. Tá? Além disso, a gente também vai ter aqui a opção de um filtro mais dinâmico, pensando aqui no dia. Então, quando a pessoa clicar aqui no botãozinho do dia, né, então no botãozinho qualquer aqui de dia, ele vai mostrar só as atividades, no meu caso, tá, que vencem naquele dia, ok? Então, eu vou clicar aqui no dia 21, ele vai, ao invés de mostrar aqui o texto, né, 21, ele vai mostrar só os itens do dia 21. Vou clicar no dia 22, ele vai mostrar só os itens que vencem no dia 22, ok? Que daí fica até mais prático para a pessoa poder procurar as coisas. Lembrando que ele também consegue criar ranges aqui, tá? Como é que eu vou fazer para mudar essas situações aí todas, tá? O nosso filtro em si, ele já funciona, não tem grandes diferenças aí para nossa sistemática, né? Basicamente aquilo que a gente já estava fazendo antes, né? Mas eu preciso fazer com que ele também permita que você limpe esse filtro e tal, tá? Então eu vou começar aqui pela parte do calendário. Vou fechar aqui, voltamos aqui para o calendário, né? Vou pegar esse botão aqui que eu tenho, olha, vou copiar ele, porque já está com ícone e tudo mais, e vou colar ele. Eu quero ele aqui nesse cantinho aqui, olha, vai ficar bem assim. Vou rodar aqui só para vocês verem como é que vai ficar. Ficou bem aqui discreto no cantinho, tá? E o bom é que aqui o calendário pode aumentar, que ele não vai incomodar. Beleza? Ótimo. Por enquanto eu não vou colocar nenhum código nele. Vou só trocar o nome dele de command button aqui 1. Eu vou chamar de BT limpa calendário. Então ele limpa só o calendário ali, tá? O nome ficou grande, mas não tem problema, porque a gente praticamente não vai usar não vai falar desse botão, né? Ele só vai ter uma mecânica, assim como acontece com o outro lá também, tá? Depois disso, eu também vou precisar fazer com que quando eu clique lá na data, ele preencha aqui os campos de filtro. E onde que são esses campos de filtro? Os campos aqui de prazo, porque é aqui que eu estou querendo fazer essa informação, tá? Então, como é que eu vou fazer para ele preencher esse dado? Primeiro, eu preciso que ele identifique a data correta que ele está trabalhando, ok? Lá no nosso código, eu tenho um módulo de classe, que está esquecido aqui, né? Faz tempo que a gente não mexe nele. E o que a gente tem lá dentro? Olha, tem um tal de BT, e eu tenho aqui btdia.caption, né? Ou seja, ele está pegando aquela informação e apresentando aquilo lá para a gente. Eu ainda tenho aqui também um MD calendário, né? Onde eu tenho uma public que tem um tal de offset mês. Esse offset mês ele é um double que faz uma estratégia de avançar ou recuar esses meses. Então ele tem um número ali pra gente, tá? Então eu vou fazer o seguinte, olha que bacana. Eu vou pegar aqui message box, ele está fazendo o btdia.caption, vou tirar isso daqui e vou colocar aqui, olha, md calendário, só para a gente ver o que a gente vai fazer ali. Ponto offset mês. E vou rodar o código desse jeito, vou clicar num botão qualquer, tá? Então, se eu clicar aqui nesse dia 22, olha, o offset mês é 0. Isso daqui é interessante para a gente. Se eu clicar aqui num dia de maio, o offset virou -1. Se eu clicar num dia de julho, o offset virou 1. E assim por diante. Beleza, mas por que isso daqui é útil? Porque para poder escrever a data lá no Excel, eu vou precisar criar essa data. Vou precisar estruturar essa data. Então, eu já sei qual é o dia pelo btdia.caption, né? Agora, como é que eu vou saber o mês e o ano que a pessoa clicou naquele botão? Então, não dá para simplesmente pegar lá no label, porque no label só tem um textinho lá. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer a partir desse offset mês, que é mais ou menos a estratégia que a gente já tinha feito antes, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha.
Para a gente poder estruturar isso aqui legal, eu vou manter a ideia de um message box. Assim dá para você ir vendo o que, que a gente está fazendo, como que a gente está estruturando cada pedacinho, que isso aqui pode confundir um pouco. Eu vou fazer o seguinte, olha, worksheet function ponto e date, né? E date, né? Abre parênteses, o primeiro argumento vai ser a data que eu quero que ele trate, vai ser date mesmo, que é a data atual do computador, e o segundo argumento é justamente o offset de número de meses que você quer que ele faça. No meu caso, é a variável offset mês. Então, eu vou fechar isso daqui. E vou pedir para que ele mostre isso daqui para você ver o que, que ele está fazendo. Então, o que, que eu fiz? Eu primeiro mudei isso daqui para pegar o offset, agora eu estou transformando esse offset na data de hoje com um determinado número de meses, tá? Vou rodar o código desse jeito para você entender a mecânica. Então, eu rodei. Opa, agora sim, rodei. Vou clicar aqui no 22. Olha lá, apareceu o número 45.099. 45.099. Esse número representa o dia 22 de junho de 2023. Eu vou mostrar isso daqui a pouco, tá? Então, se eu clicar em outro número, dia 3 de junho, vai aparecer o mesmo número, olha lá, 45.099. Agora, se eu vier para frente, vir para julho e clicar em qualquer um, vai aparecer 45.129. Se eu clicar em outro, olha, 45.129. E se eu por acaso vier aqui em maio, clicar em qualquer um, 45.068. Por quê? Cada mês eu estou mudando aquele offset mês e ele está pegando o dia, hoje como é dia 22, ele está pegando sempre o dia 22 daquele mês em específico e transformando no número que representa aquela data. E é isso daqui que eu preciso, tá? É exatamente isso daqui que eu preciso. Só que, para ficar mais fácil aqui para a nossa mecânica, para você entender também o que eu estou fazendo, eu vou voltar aqui no calendário, tá? E eu vou copiar isso daqui e vou fazer o seguinte, olha. Vou colar aqui. Isso daqui, se você quiser, você nem precisa fazer no seu código se você estiver acompanhando comigo, tá? Porque eu vou apagar isso aqui daqui a pouco, ok? É só para você ver o número que a gente está criando. Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Format. E aí eu vou jogar aqui no final, vírgula, abre aspas, né, para apresentar aqui o formato que eu quero, dd barra mm barra 4y, né, que é o formato dia, mês, ano. E vou rodar o código dessa forma. Você vai ver que agora ele vai apresentar a data que fica mais amigável para a gente entender. Então, cliquei aqui, olha, 22 de junho de 2023. Ok, apareceu lá o número, porque está com duas mensagem box. Vem para cá, ó, 22/7. Se eu for para o próximo mês, vou lá para frente agora, né? Outubro. 22 de outubro. Então ele está conseguindo fazer isso aqui. E se eu for para o ano que vem, né? Se eu vier aqui, dezembro, janeiro. Olha lá, 22 de janeiro de 2024. Percebe que ele está acertando mês e ano. E é isso que eu quero, ok? Perfeito. Aí o que eu vou fazer com isso agora? Eu quero separar para ele mostrar para mim só o mês e o ano, sem o dia, só o mês e o ano, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou pegar desse carinha aqui, olha, que é o que está gerando número para a gente, eu vou separar o mês e o ano, tá? Então, eu vou dar um Ctrl+C nisso daqui, vou vir aqui embaixo, essas linhas aqui de cima, depois eu vou apagar, tá? Estou construindo assim passo a passo para não confundir. Eu vou fazer o seguinte, olha, mãos, até melhor. Din, dia, double. Din, mês, sem acento, double. Din, ano, double. Para a gente poder guardar essas informações. Aí eu vou falar o seguinte, olha, dia vai ser igual a bt dia.caption. Isso aqui é até o que o código já fazia antes. O mês vai ser igual a months, que pega o mês de uma data, e a data que a gente criou aqui embaixo. Colei só a data. E o ano vai ser ano igual a year, abre parênteses e colei lá também. Então, com isso ele vai mostrar aqui para mim essas informações. Agora eu vou até apagar essa parte aqui de baixo.
e vou falar para ele me mostrar isso daqui para ver se está batendo no que eu preciso, tá? Então eu vou falar para ele, ó, mostra para mim dia e-comercial, espaço, barra, para ficar bonitinho, né? E-comercial. Isso aqui tá, é message box que eu estou mexendo é sempre só para teste, tá? Se quem não quiser copiar isso daqui não precisa. E aí eu vou fazer, ó, dia barra, e aqui vai vir o mês, comercial barra, que já está lá, ano. E vou rodar dessa forma. Então eu vim para cá, cliquei lá para rodar, vou clicar no dia 8 de junho, olha lá, 8/6/2023. Não se preocupe com o fato dele estar sem o zero aqui antes. Agora dia 30 de junho de 2023. Vou vir lá para trás, 4 de abril de 2023. Então percebe que ele está sabendo encontrar o dia que eu cliquei, tá? Então isso daqui está certinho agora. Aí o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa data, né? Vou criar essa data como um texto, tá? Então eu vou fazer, ó, Jim, vou chamar de DT, porque data não pode, string, ok? Então isso aqui vai ser um texto. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer exatamente essa estrutura que eu já tenho aqui, olha. Então, DT vai ser igual a isso daqui. E aí eu vou pedir para ele aqui, olha, message box, DT. E aí você vai ver que vai manter o padrão. Então eu vou vir para cá, vou rodar, cliquei, olha lá, 16/6. Cliquei, 22/6. Ótimo, então está funcionando. Agora o que eu vou fazer lá? Vamos mudar um pouquinho mais. Então aqui eu já tenho a data. Agora como é que eu faço para ele pegar o número, né, a informação que corresponde a essa data? Vou falar para ele aqui, ó, message box, isso aqui, worksheet, ou até melhor, cdbl, cdate. Quem já viu, quem assistiu as outras aulas sabe por que eu estou fazendo cdbl e cdate, né? Fecha, fecha. Fazendo isso daqui, vou rodar lá o código. Mesma coisa que a gente fez com preenchimento de caixa de texto, tá? Olha lá, 45.087, 45.088, 45.089. Olha lá, ele sabendo qual é o dia certinho, já no código, no número, né, que o Excel vai entender. Perfeito. Agora só falta escrever ele aqui no prazo. Como que eu vou escrever ele aqui no prazo? Eu vou repetir ele, tá? Tanto na coluna O quanto na coluna P, ok? Para que ele pegue aquela informação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, olha. Então, ao invés desse message box aqui do CDBL, eu vou falar, olha, wa.range, cifrão, a primeira é no O, né? Então, cifrão O, cifrão 2, ponto valor, vai ser igual a isso daqui, CDBL, CDate, data, né? Feito isso, vou até copiar essa linha aqui, olha. Vou colar e só vou trocar o O por P, porque eu quero que ele escreva isso nas duas informações, tá? Depois disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso verificar se a pessoa ela estava testando, né, os dados com pendentes ou não, tá? Então, toda essa questão do outro filtro eu vou desligar quando isso aqui acontece. Como é que eu faço para desligar o filtro? Eu posso vir aqui no calendário, posso vir aqui, olha, nesse texto aqui, porque esse texto aqui, ele já está fazendo toda a limpeza que eu preciso, tá? Então eu vou copiar esse código aqui, olha, posso copiar ele inteiro, Ctrl C, vou lá no atividades, vou vir aqui, olha, antes disso tudo, Ctrl V. Então, e esse call aqui, olha, ele vai vir para o final. Vai vir aqui no final. Olha lá, call veio lá para o final. Beleza, vou salvar, rodei, testamos. Então, tá lá bonitinho. Aí eu vou clicar, eu quero ver só o prazo do dia 21. Tá? Ah, aqui eu esqueci, né? Que ele tá como if me quando eu colei. Né? Deixa eu tocar aqui, ó. FR calendário. Pronto. F5. Ó, tem mais algum pontinho. If.
m2.valuta vai ser igual a CDBL, FR calendário, data.valor. Ah, tá. O que está acontecendo aqui, né? Ele está fazendo os testes, né, nessa situação e ele caiu num bugzinho, ó, porque o FTB Data, FData, está vazio. Então ele é diferente do do texto, né? Então por isso ele está tentando colocar essa data lá, mas não existe, tá? Então a gente vai ter que fazer uma mudancinha aqui, mas é uma mudança pequena, ok? Acontece, não tem problema. Voltei aqui no calendário e o que, que eu vou fazer? Né? Quando ele vai aplicar aquela estrutura, né? Então percebe que aqui ele já colocou lá a informação, né? Que não tem nada mesmo, vai vir para cá. Ele está rodando isso, vamos colocar aqui a pausa. Já coloquei a pausa, vamos rodar ele aqui de novo. Cliquei no dia 21, chegou lá na pausa, tá? Então até aqui está tudo rodando bonitinho. Aí, o que, que ele vai fazer? Ele vai lá e vai limpar as informações todas, né? Então, vai marcar aqui todos os nossos dados. Isso aqui está mudando lá no formulário para gente. E aí percebe que aqui, olha, aqui está nosso erro. Ele está limpando todos os dados, tá? E aí, como é que eu posso consertar isso daqui? Olha, como ele está limpando, isso que está botando esses erros ali. Ok, vou parar aqui a execução. Deixa eu voltar aqui. Esse calendário, por quê? Isso daqui, eu posso fazer o seguinte, olha, ponto .pp, ele entende, porque na aula passada a gente transformou isso aqui lá em público, tá? Então eu posso colocar aqui, ponto .pp descrição, cadê? MD cor cinza, certo? Ponto .tp conclusão, ponto .tp data, ponto .tp fim, ponto .tp início, ponto .tp categoria, ponto .tp responsável. Perfeito. Vamos ver se vai rodar bonitinho aqui agora. Vou vir para cá. Às vezes, quando a gente aproveita um pedaço de código, isso acontece. Tem um detalhezinho outro que passa. Vou colocar aqui dia 21. Vou jogar aqui para a gente poder ver o que ele está fazendo lá no nosso código, né? Então, F8. Agora ele não vai mais apagar os textos, tá vendo? Ele só vai voltar os textos para a condição original, porque eu quero que ele zere os outros filtros. Quero que sejam filtros independentes, ok? Aí agora sim, né? Ele vai criar lá dia, mês e ano, vai criar a data, que isso aqui a gente já viu ele fazendo, vai escrever essas duas datas lá no Excel, então se jogar isso aqui para o lado, né? E baixar isso daqui, olha, já jogou, repetiu, né, o mesmo número, 45098 nas duas células, tá? E agora ele vai chamar lá a atualização, que é o que a gente já conhecia, ok? Então, deixa eu clicar aqui, tirar essa pausa, deixar ele rodar. E aí ele está tirando e colocando de volta. Tá vendo que ele está piscando ali? Vamos ver por que ele está colocando de volta ali a informação. Ah, já sei até por quê. Quando a gente está criando aqui o nosso dado, né, então ele está fazendo o preenchimento bonitinho. Ele faz o filtro, a atualização bonitinho, mas quando ele chega aqui, olha, no módulo listas, para fazer essa verificação, o que, que ele faz? Olha, se a data, né, de prazo, né, que é ali o início e o fim, for diferente, ele vai preencher com a conversão ali para vazio. Né? Então isso daqui não é legal. Tá? Isso daqui que está zerando ele lá de novo. Ok? Eu vou colocar uma pausa aqui para você ver isso acontecendo. Tá? Então, vou vir aqui, vou rodar o meu calendário. Então, olha lá, ele vai rodar a primeira vez, isso aqui não tem problema. Abriu, cliquei lá no 21, olha ele aqui de novo. Ó. Vou jogar ele para cá e vou mostrar aqui o Excel para gente. Então, deixa eu até fazer o seguinte, deixa eu jogar aqui para baixo, vai ser melhor. E aí, olha, quando ele rodar, então eu estou aqui com F8, você vai perceber que ele vai limpar aqueles campos ali, olha. Olha, limpou por causa do Clear Contents, tá vendo? E agora não tem mais filtro, né? Então a gente vai ter que trabalhar com esse Clear Contents aqui
porque ele não pode limpar quando eu cliquei antes, né? Então eu vou parar aqui agora, a gente entendeu ali a fonte do bug. Como é que eu posso fazer para evitar esse bug? Eu vou vir aqui no MD variáveis e eu vou criar uma public nova, tá? Então eu vou criar aqui, olha, public calendário as variant, ok? Então, como variante ali, por exemplo. Podia ser uma string também, até double, eu só preciso que ele seja um número diferente. Vou usar uma variant aqui. O que eu vou usar agora, né? Quando a gente clicar lá no MC Calendário, tá? Então clicou aqui no MC Calendário, quando ele vai executar essas coisas todas, ele vai vir aqui, olha, logo no começo do código, tá? E vai fazer o seguinte, olha, md variáveis ponto calendário é igual a true, tá? Então, sim, eu estou trabalhando lá com o filtro do calendário, é isso que eu quero dizer aqui. E no final, depois que ele der o call, eu vou falar, olha, ponto md variáveis ponto calendário igual a false. Então desliguei ele na saída aqui do código, tá? E aqui na lista eu vou fazer o seguinte, era esse ponto, esse clear conta disso aqui que estava com problema pra gente, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, if md variáveis ponto calendário é igual a false, ou melhor, né, diferente de true, then, aí ele vai limpar, ou seja, ele só vai limpar quando não é true. Então, se for vazio ou se for false, tá? Então, dessa forma, ele não vai mais fazer aquela correção. Ou pelo menos não deve. Vamos testar. Então, salvei. Vamos lá para o calendário. Rodei. Dia 21. Aqui, dia 22 foi. Dia 21 não foi. Vamos descobrir por que dia 22 foi e dia 21 não foi. Dia 22, escreveu 4599, atrasado pendente, tudo mais, bonitinho, apareceu só o Caio. Dia 21, né, 4598, em prazo. Aqui, olha, a nossa questão, né, nosso problema é um pouquinho mais simples, mas vai acontecer em outros lugares. Na verdade, tem um bugzinho aqui na lógica, né? Esse 4598 ele deveria estar aparecendo na linha de baixo também. Por isso ele está aparecendo, na verdade, o dia, vai aparecer, né, o dia 22 ali, né, para todos os itens. Qualquer data que eu clicar, olha, está sumindo o dia 21, mas não o dia 22. Não é que o dia 22 é o certo, o dia 22 é o errado. O dia 21 que está certo, que está aparecendo quando eu clico nele, tá? Então, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai consertar isso? Vamos fazer uma mudança lá no nosso código, até porque isso daí vai aparecer em outros pontos também, ok? Então eu vou vir aqui, olha, no mdlista, aqui no atdados, lv atividade, eu tenho todo esse preenchimento aqui, esse preenchimento é o que faz justamente o preenchimento dos nossos critérios, tá? Então eu vou fazer o seguinte, depois que ele terminou, eu tenho aqui, olha, o preenchimento das caixas, depois as caixas, as CHs, né, as caixas ali de checagem, tá? Depois, antes desse L2, eu vou colocar uma outra linha de código, tá? Eu vou fazer o seguinte, olha, L igual a 2, vai ficar repetido ali por enquanto, tá? Porque eu vou precisar dele mais vezes ali. E aí eu vou fazer o seguinte, vou até deixa eu ver se dá para aproveitar aqui. Não, é isso mesmo. Eu vou fazer o seguinte aqui, olha. Vou jogar aqui para um lado, vou jogar o Excel aí do outro, para ficar mais fácil de explicar. Eu vou pedir para ele monitorar como na R, tá? Então, while wa.range cifrão R, cifrão e comercial L, e aí deixa nos comentários. Já aconteceu com vocês de cometer algum erro bobo que buga a gente no projeto? Então, a gente está junto nessa, porque eu acabei de fazer isso. Peço desculpas aí para vocês no projeto, tá? Então, enquanto o WA range.value for diferente de empty, eu vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer?
WEnd aqui para fechar o bloco. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar os meus critérios para a linha de baixo, tá? Isso daqui é uma questão importante, tá bom? Como é que eu vou fazer para que ele copie, né? If, na verdade, o L aqui é até melhor. O L vai ser igual a 3. Tá? O L vai ser igual a 3 para evitar aí, vai ficar mais curto o código. Tá? Na linha 2 nunca vai ter problema, na linha 3 que começa a ter problema, na 3 ou na 4. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para ele copiar todo o range da linha anterior. Tá? Então eu vou pegar aqui, olha, selecionando esse carinha aqui, né? Então de K, wa.range, cifrão K, cifrão, aspas, e comercial L-1, porque eu vou copiar o da linha de cima, tá? Espaço e comercial, aspas, 2 pontos de até coluna Q, né? Então, cifrão Q, cifrão, aspas, novamente, e comercial L-1 de novo. Como assim? Que negócio louco é esse, Lucas? Ele vai fazer o seguinte, olha, na linha, na linha 3, ele vai pegar K2 até Q2. Eu vou fazer ponto, copy. E aí, para onde que eu vou colar isso daqui? Né? wa.range, cifrão K, cifrão e comercial L. Agora sem o -1, para ele colar na K3. Então, quando ele fizer isso, ele vai copiar esses valores ali para a gente. E aí, L é igual a L mais 1. Isso daqui vai fazer com que ele verifique essas opções aí, tá? Ótimo. Fazendo isso, vamos testar. Vamos ver se isso resolveu o nosso problema. Tá? Rodamos o código. Apareceu lá o nosso calendário. Cliquei no dia 21, só apareceu item que vence no dia 21. Cliquei no dia 22, só o que vende no dia 22. Cliquei no dia 16, não apareceu nenhum item, porque não tinha nada vencendo nesses dias. Tá? Então, olha que legal. Agora, o que está faltando fazer? Clicar aqui, olha, nessa vassourinha ali e ele voltar a aparecer a lista normal. Como é que eu vou fazer para clicar na vassourinha e ele voltar a aparecer a lista normal? Vou fazer o seguinte, vou vir para cá. O que ele precisa fazer nessa situação? Ele precisa limpar todos os filtros e executar toda a sistemática. Onde que eu já tenho isso? Aqui. Inclusive, se eu tivesse pensado nisso, eu poderia ter colocado isso aqui no módulo também. Ficaria até mais curto no código também. Tá? Então, mas eu vou copiar esse código aqui inteiro. Vou vir para cá. Aqui e vou salvar e vou rodar. Agora a gente vai testar. Cliquei no dia 21, cliquei na vassourinha, voltou todo mundo. Cliquei no dia 22, só dia 22, cliquei na vassourinha, voltou todo mundo. Então, voilà, temos aí a lista também com filtro pelo calendário, que fica bem legal, bem bacana pra gente, tá bom? Ótimo. O que está faltando a gente fazer para a gente concluir esse projeto, né? Para a gente aí colocar uma pedra nesse projeto, a gente concluir essa sequência de aulas que já está aí na 8ª aula, né? Então tem bastante conteúdo para a gente. A gente precisa conseguir editar e concluir a atividade, tá? Como esse vídeo já está ficando longo, eu vou deixar para a próxima aula do vídeo, tá? Justamente para não fazer vídeos muito compridos, que eu sei que daí fica ruim para vocês acompanharem, tá bom? Então, na próxima aula, para a gente fechar, arrematar, falta só a pessoa conseguir inserir essa data de conclusão aqui para ele ficar verdinho lá na lista, tá bom? Todo o resto do código já está pronto e com todos os seus devidos bugs corrigidos. Beleza, galera? Uma última dica antes de fechar o vídeo, agora que eu falei de bugs, né? Percebe um detalhe? Eu vejo às vezes, né, o pessoal usando tratativas de bug. Eu sou totalmente a favor de tratativa de bug, tá? Mas colocando lá on error, go to, e aí coloca alguma coisa, uma mensagem, enfim, uma ação que a pessoa quer. Percebam que em nenhuma sequência de aulas que a gente tem aqui no canal, e mesmo em projetos que eu faço, ou nas aulas, em turmas ou particulares,
Eu não costumo usar isso. Por que, que eu não costumo usar isso, galera? Porque, como a gente acabou de ver aqui, eu não vou dizer para vocês que não, nunca tem um bug no código, coisa do tipo. A gente acabou de ver uma possibilidade de bug, né? Que a gente corrigiu. Eu prefiro muito mais rodar vários e vários testes com o mesmo código, tirando o máximo que eu puder de bug. E aí, depois, quando já exaurir ali toda a situação, aí sim eu coloco a tentativa de bug. Nunca no começo do código ou no meio do código. Por quê? Se você faz isso, né, no meio do código, isso vai te enganar. Você vai ter algum bugzinho que você não está percebendo. Né? E por que desse risco? Eu trabalho com programação já faz tempo. Né? Eu já programei em máquinas, já programei outras coisas além de VBA. E uma questão que é bem preocupante são os bugs como esse que a gente acabou de ver aqui. Ele não é um bug que dá erro, e daí o onErrorGoTo não vai pegar isso. Ele é um bug que o seu usuário do sistema, do programa que você fez, ele vai sentir isso. Na situação de uma programação de VBA, né, com Excel, é mais assim, tranquilo. O máximo que pode ter é alguém reclamando com você, né, a não ser que seja uma questão de cálculo, que vai passar uma informação errada ou coisa assim. Né, seria, acho que o pior que eu consigo imaginar aí de situação. Agora, se você faz uma programação de máquina, por exemplo, e tem um bug desse tipo, pode ser alguma coisa que vai machucar alguém ou coisa do tipo. Tá? Então, sempre que vocês trabalham com programação, é muito importante que vocês pensem muito nessa linha de testes que vocês vão ter. Tá? Inclusive, se for interessante para vocês, é só deixar aqui nos comentários. Eu posso fazer um vídeo mostrando para vocês exatamente como que eu estruturo um projeto, né, dos projetos que eu faço. Aqui nas aulas, normalmente eu já vou fazendo o projeto, né, mas tem toda uma estruturação. Eu não trago o projeto pronto, né, por isso que de vez em quando acontece um bugzinho ou coisa do tipo. Tá? E eu prefiro fazer desse jeito, mesmo tendo algum bug ou outro durante a programação, para que vocês vejam uma situação de programação mais real. Mas eu tenho sempre um plano de para onde a gente vai com esse projeto, aonde a gente vai chegar, eu tenho uma noção de layout e tudo mais. Então eu tenho todo um planejamento do projeto antes dele começar a ser feito, mesmo sendo ali um pouco superficial no começo, que é o que eu trago para a aula. Tá? Então, se vocês quiserem, eu posso inclusive dividir isso com vocês, que eu tenho certeza que isso pode ajudar também no trabalho de vocês, para vocês multiplicarem projetos, para fazer quase qualquer coisa aí, tá bom? Então, galera, muito obrigado. Se vocês gostaram dessa aula com bug e com tudo, então já deixa a curtida aqui no nosso vídeo, que isso ajuda bastante a gente. Compartilha, né? Comenta com quem você sabe que gosta de Excel, de VBA. Isso faz a gente crescer, a gente consegue levar conteúdo para mais pessoas, ok? Muito obrigado, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.